Olá pessoal, segundo ano, Colégio Aluna Carolina de São Manuel. Bom dia para vocês, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo correndo, que vocês estejam lidando com essa situação de maneira assim, vamos dizer assim, de maneira madura. Não tem o que fazer, então nós temos que nos adaptar, tá certo? E a nossa tentativa aqui é apresentar uma aula para vocês nos moldes que nós faríamos na sala de aula, fazendo a mesma lousa, com a mesma explicação, enviando as fotos, enviando os exercícios, os gabaritos, e eu tenho certeza de que quem fizer tudo isso direitinho não vai se prejudicar de jeito nenhum, vai conseguir levar a matéria, o conteúdo, do jeitinho que seria se nós estivéssemos em aula, tá? As aulas de hoje, 21 e 22, funções da palavra ser. Então, o ser, ele é vamos dizer assim, uma sílaba, né? Ele é bem pequenininho, mas ele tem aí várias leituras, várias possibilidades de classificação e de entendimento. A primeira delas, ele pode ser um pronome apassivador. Apassivador lembra voz passiva. Então, para a gente ter o pronome ser, pronome apassivador, necessariamente a gente tem que ter voz passiva. Voz passiva. Tá? Características. Só existe voz passiva com verbo transitivo direto. Leu-se o livro. Leu quem lê, lê alguma coisa. Entregou-se o prêmio ao homenageado. O prêmio foi entregue ao homenageado. Então, ou no direto, indireto, ou no direto. Não existe voz passiva só com verbo transitivo indireto, gente. O ser, ele vai se ligar sempre ao verbo transitivo direto. Então, ele não pode ter preposição. Se houver preposição, eu já sei que pronome apassivador ele não vai ser. Tá? Precisa-se de, por exemplo, não pode. Então, precisa-se, o que se precisa? O que, vamos dizer assim, no caso do verbo precisar, quem precisa, não sei. Agora, quando eu falo vende-se apartamento, eu vou falar o que se vende, não quem vende, senão eu vou errar. O que se vende, porque quem vende, vende alguma coisa, tá certo? Então, o sujeito é paciente, a frase se apresenta na voz passiva pronominal, que é aquela que se constrói com o ser. Vende-se apartamento de luxo. Apartamento de luxo é vendido. Então, o que nós vamos ter? Ele aceita passar para a voz passiva analítica. Apartamento é vendido. Vendem-se apartamentos de luxo. Apartamentos são vendidos. Então, olha aqui, para eu entender o ser, pronome apassivador, ele tem que cumprir todas essas etapas. Quem vende, vende alguma coisa, verbo transitivo direto. Então, a pergunta não é quem vende apartamento, e eu vou falar não sei, sujeito indeterminado. Se é verbo transitivo direto, eu vou perguntar o que se vende. E apartamentos de luxo vai ser o sujeito. Só que apartamento não vende, ele é vendido. Então, é um caso do sujeito paciente ou passivo, que nós já vimos. Tá certo? Então, para eu ter certeza de que se trata de um ser pronome apassivador, às vezes a gramática fala partícula apassivadora, é a mesma coisa, eu vou passar para a voz passiva analítica.
Vende-se apartamento, apartamento de luxo é vendido. Vendem-se apartamentos, apartamentos de luxo são vendidos. Então eu chamo a atenção de vocês para essa colocação aqui. O verbo concorda com o sujeito, no singular ou no plural. Se é apartamento, é vender. Se são apartamentos, vão ser vendem-se. Então é muito comum você falar, você vê placa falando assim, aluga-se casas. Não, casas são alugadas, portanto, alugam-se casas. Vende-se salgados. Não, salgados são vendidos, portanto, vendem-se salgados. Então, para vocês não errarem a concordância, é só passar para passiva analítica. Se couber é porque é singular o verbo. Se couber plural, é porque o verbo se conjuga no plural. Então, essa é a parte mais difícil, na minha opinião, da leitura do pronome se, que é perceber que ali é uma voz passiva e que nós temos um sujeito paciente ou passivo, tá? Segundo tipo, índice de indeterminação do sujeito. Nós também já conhecemos quando nós estudamos o sujeito indeterminado. Quando que ele vai acontecer? Verbo intransitivo, verbo transitivo indireto ou verbo de ligação. É um desses três, certo? Veja que não está o direto. Se for direto, eu caio na voz passiva. Se for intransitivo, indireto ou um verbo de ligação, mais raramente, eu vou ter índice de indeterminação do sujeito. O que é importante vocês perceberem? O verbo vai estar sempre na terceira pessoa do singular. Ele nunca vai estar flexionado em plural. Aqui, ó, vende-se apartamento, vendem-se apartamentos. Aqui não, ele vai estar sempre na terceira do singular. Eu quero passar para a voz passiva analítica, mas ele não aceita. Veja aqui o exemplo, ó. Precisa-se de funcionário com prática. Não dá para eu falar de funcionário com prática é precisado. Não dá certo, não encaixa a voz passiva aí. Então, essa é um dos principais diferenciais entre pronome passivador e índice de indeterminação do sujeito. Aqui, quando eu faço a pergunta do sujeito, eu vou ter a resposta, não sei. Quem que precisa de funcionário com prática? Não sei. A frase não informa. Então, eu tenho aqui um sujeito indeterminado. E quando eu tenho um sujeito indeterminado em C, esse C vai se classificar como índice de indeterminação do sujeito. Então, a grande dificuldade está em diferenciar esses dois. Pronome passivador, tento passar para a voz passiva. Leu-se o livro foi lido. Escreveu-se o texto foi escrito. Então, eu sei que é pronome passivador. Mas no índice de indeterminação de sujeito não aceita isso. Trata-se de problema da saúde. Do problema de saúde é tratado? Não dá certo, não aceita. A preposição não permite voz passiva. Então, eu vou ter aqui sujeito paciente e aqui eu vou ter sujeito indeterminado. Ó, quem precisa? Não sei. A frase não conta. Certo, pessoal? Agora eu vou apagar a lousa, vou trocar o quadro para nós darmos continuidade, tá bem? Vamos lá, pessoal, dando prosseguimento. Vimos o pronome passivador, vimos o índice de indeterminação do sujeito. A terceira possibilidade se apresenta através do pronome reflexivo. O que é o pronome reflexivo? Eu faço para alguém uma ação que é devolvida para mim. Então, é aquele ser que eu posso substituir por a si mesmo, a ele mesmo, a ela mesma. Então, eu tenho aqui, ela penteou-se com cuidado. Ela penteou quem? Ela mesma. Ela penteou quem? A si mesma. Então, pronome reflexivo.
O sujeito faz e recebe a ação do verbo pentear. Se esse sujeito estiver no plural, ele pode ter também essa leitura. Em vez de ser a si mesmo, quer dizer, você faz uma ação para alguém que te devolve a mesma ação. Isto daqui se chama pronome reflexivo recíproco. Reciprocidade. Uma ação que eu faço para alguém e que me é devolvida da mesma maneira. Então, o ser reflexivo pode ser, quando eu faço e recai sobre mim, eu tenho aí pronome reflexivo. Quando eu faço uma ação para alguém e ela me faz a mesma ação de volta, há uma reciprocidade. Os namorados beijaram-se, um beijou o outro. Os amigos cumprimentaram-se, um cumprimentou o outro. Então, quando houver essa leitura de um ao outro, nós chamamos de pronome reflexivo recíproco. Tá certo? Então, pronome apassivador, índice de indeterminação do sujeito e pronome reflexivo e pronome reflexivo recíproco. Tá? Quais os efeitos de sentido que esses usos vão provocar? Apagamento do agente, eu não digo quem fez. Soube-se do acidente. Não fala assim, quem contou. Quem? Não sei. Eu tenho aqui um caso de sujeito indeterminado. Não sei quem soube do acidente. Certo? Então, vamos dizer assim, não dá para eu pensar em do acidente como sujeito. Então, alguém soube, só que não me contou. Então, ficou aqui, ó, apaguei o agente. Quem deu essa notícia, não sei. Ele também vai acontecer com o sujeito paciente. Escreveu-se o texto. O texto foi escrito, sujeito paciente. Por quem? Não revelou. Conta-se o ato, mas não se conta quem fez, nem no indeterminado e nem no sujeito paciente. Então, o efeito de apagamento do sujeito, muitas vezes, não se quer contar. Precisa-se de funcionário. Quem? Não sei. Apagou-se. Quem é que tem essa necessidade? Tá certo? A mesma coisa. Comentou-se a reunião. Quem? Não fala quem fez essa ação. A reunião foi comentada. Passivo. Então, o apagamento do agente tanto acontece no sujeito indeterminado como acontece no sujeito paciente. Há também o efeito de generalização. É uma informação geral, não é alguém especificamente que esteja dando. Não se para em semáforo durante a madrugada. Quem? Quem falou isso? Não sei. É uma ordem genérica, não convém. Por que não convém? Porque é perigoso, assalto, né? Então, não convém parar. Então, é uma ordem genérica. De um modo geral, não se para no semáforo durante a noite. Certo, pessoal? Então, essas são as 3 funções que nós vamos ver aqui do pronome ser. Depois, no terceiro ano, nós complementamos esse estudo. Aqui, para segundo, reconhecer se ele é pronome apassivador, se ele é índice de indeterminação do sujeito, se ele é um pronome reflexivo ou um pronome reflexivo recíproco, é o que a gente está querendo de vocês. E reconhecer que o apagamento às vezes acontece propositalmente, não se quer dizer quem, não se quer dizer o agente daquela ação, e também um efeito genérico, tipo, é uma ordem geral, não é alguém especificamente que esteja falando aqui. Tudo bem? Entenderam? Vamos ver os exercícios. Fazendo a página 45, os exercícios da apostila em classe, do número 1 ao número 6. Vou conferir na volta. Vou enviar o gabarito para vocês posteriormente.
E o capítulo 8, oitavo, que fala sobre a classificação do ser, o reconhecimento, a interpretação do ser, do número 1 ao número 12, tarefa mínima e complementar, no plural. Certo, pessoal? Tudo bem? Entenderam? Qualquer dúvida vocês podem manifestar, tá certo? Queria que vocês, de repente, em algum momento, me dessem aí um feedback. Professora, fique tranquila, as aulas estão dando certo. Ou, professora, eu acho que poderia melhorar isso, eu acho que poderia melhorar aquilo. Nós somos abertos aí a qualquer sugestão, tá bom? Beijo grande para vocês, uma boa semana, bom trabalho, bom estudo. Fiquem com Deus. Tchau.